Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas dimensões invisíveis que acabam moldando a nossa realidade. Existem forças muito poderosas, sabe, operando bem debaixo da superfície do nosso dia a dia, e a ideia aqui é aprender a mapear essas forças. Essa pergunta aqui é ela que vai guiar a nossa jornada. Vamos investigar de tudo um pouco. Desde aqueles impulsos secretos que todo mundo tem, passando pelas crenças silenciosas que mantêm uma sociedade unida, até chegar nas energias cósmicas que alguns acreditam que permeiam tudo. O que será que nos move de verdade, hein? E para guiar a gente nessa exploração, vamos usar três perspectivas bem poderosas, como se fossem mapas mesmo. Cada uma vai nos dar uma lente diferente para a gente enxergar o que geralmente fica escondido. Vamos começar então pelo mapa mais pessoal de todos. Ok? Nosso ponto de partida é um mapa mais íntimo, mais pessoal, aquilo que está oculto dentro de cada um de nós. A gente vai explorar a psique individual. O famoso psicólogo Carl Jung, ele deu um nome para isso, a sombra. Pensa nela como se fosse aquela gaveca da bagunça da nossa mente, sabe? Onde a gente joga tudo aquilo que não quer admitir. Inveja, raiva, desejos secretos, enfim, tudo que não se encaixa naquela imagem perfeitinha que tentamos projetar para o mundo. Essa citação do poeta T.S. Eliot, nossa, ela captura a ideia de uma forma genial. A sombra vive exatamente aí, sabe? Nessa brecha entre as nossas melhores intenções e o que a gente realmente faz. Ela não é má por natureza, não. É só a nossa parte mais crua, sem filtro e, vamos ser sinceros, muitas vezes bem inconveniente. Olha só o contraste nesse slide, é impressionante. De um lado, à esquerda, temos a persona, que é a máscara social que a gente usa para ser aceito. É o nosso eu público todo polido. Do outro lado, à direita, o eu sombra, que guarda absolutamente tudo que essa máscara esconde. Nossas inseguranças, nossas paixões mais selvagens, nossa vulnerabilidade. E o ponto crucial é este: ignorar a sombra é um perigo. Pensa numa chaleira com o bico tampado. A pressão do vapor, que são nossas emoções e impulsos reprimidos, só vai aumentando, aumentando, até que, uma hora, ela explode. O que Jung dizia é que o caminho é a integração e não a repressão, se a gente quiser se tornar uma pessoa completa. Agora, vamos ampliar um pouco a nossa lente. E se as sociedades, assim como as pessoas, também tivessem uma sombra, hein? Um conjunto de crenças ocultas que moldam tudo o que elas fazem, sem que ninguém nem pare para pensar nisso. Então, o filósofo Hermann Dooyeweerd criou esse termo motivo base para descrever exatamente essas crenças fundamentais. Elas funcionam como se fossem um sistema operacional de uma cultura, sabe? Determinando o que é real, o que é verdade, o que é importante, e na maioria das vezes, sem que a gente nem se dê conta. Dooyeweerd identificou 4 grandes sistemas operacionais na história do Ocidente. Dê uma olhada na tabela. O que chama a atenção logo de cara é que 3 deles são dualistas. Isso significa que eles racham o mundo em 2 lados opostos: matéria contra forma, natureza contra graça, determinismo contra a liberdade. E essa divisão não é só teórica, não. Ela cria uma tensão constante que força a cultura a valorizar um lado e, consequentemente, reprimir o outro. Resumindo, esses motivos base funcionam como a sombra de uma sociedade. Quando uma cultura pega um ideal e o eleva a um status de absoluto, tipo a razão lá no iluminismo, ela inevitavelmente empurra todo o resto para a sombra: a emoção, a intuição, a espiritualidade. E isso acaba criando pontos cegos gigantescos e desequilíbrios que a gente sente até hoje. Bom, nosso último mapa nos leva para a escala mais ampla de todas, a cósmica. A gente vai além do indivíduo, além da sociedade, para fazer uma pergunta bem radical. E se a própria realidade for um tipo de campo de força espiritual? O teólogo Amos Yong defende que sim. Para ele, o Espírito Santo não é só uma presença dentro da igreja, mas um campo de energia universal. Uma força ativa em toda a criação que está o tempo todo dando forma e direção a tudo que existe, desde uma galáxia inteira até um simples pensamento. Jung nos dá 3 jeitos de perceber esse campo. Primeiro, a presença divina, que a gente sente na harmonia da natureza, na conexão entre as pessoas. Depois, a atividade divina, que a gente vê em atos de cura, de justiça, de reconciliação. E, por fim, a ausência divina, que se manifesta como o caos, a destruição e tudo aquilo que se opõe à vida. Mas, claro, essa ideia levanta uma questão importante, que o teólogo Samuel Sullivan apontou.
Se o espírito é só um campo de força, será que a gente não corre o risco de reduzir tudo a uma energia fria e impessoal, tipo a força da gravidade? Onde é que fica a dimensão pessoal, relacional nisso tudo? E é aqui que Eldon Villafranche entra com uma ponte bem interessante. Ele diz que a gente pode manter a personalidade do espírito usando seus nomes bíblicos, que descrevem o que ele faz. O ajudador, por exemplo, se encaixa perfeitamente com a atividade divina de Jung. E aquele que restringe o mal? Bom, isso se conecta com a força que se opõe à ausência divina, ao caos. Desse jeito, o campo de força ganha um rosto e uma intenção. Certo. Então já mapeamos o invisível na camada pessoal, na social e na cósmica. Mas como é que a gente aprende a reconhecer e interagir com essas forças? Agora, a teoria vai virar prática. Para o Amos Yong, discernimento não é um poder místico para poucos escolhidos, não. É uma habilidade prática que todo mundo pode desenvolver. Ele chama isso de hermenêutica da vida, que, trocando em miúdos, é a arte de aprender a ler as correntes invisíveis que movem as pessoas, as situações e até as culturas inteiras. Jung nos dá um processo de 3 passos. Primeiro, o nível fenomenológico. Como essa experiência é sentida? Ela parece autêntica, genuína? Tem poder de transformação? Segundo, o nível moral-ético. Quais são os efeitos práticos dela com o passar do tempo? Ela constrói ou destrói? E terceiro, o nível teológico. Para qual realidade maior essa experiência está apontando? Qual é o seu propósito final? No final das contas, tudo se resume a um princípio muito antigo e muito sábio. Pelos seus frutos os conhecereis. A forma mais segura de discernir qualquer força invisível, seja nossa própria sombra, uma crença cultural ou uma energia cósmica, é olhar para os resultados. Ela gera cura ou destruição? Unidade ou fragmentação? Os frutos não mentem. E aí, como é que a gente junta tudo isso? Como viver de um jeito mais consciente num mundo que é moldado por todas essas forças ocultas? A gente viu como esses 3 mapas nos dão lentes para enxergar as coisas melhor. A sombra ilumina nosso mundo interior. Os motivos base revelam o sistema operacional da nossa cultura. E a ideia do espírito cósmico nos conecta a essa dinâmica universal de criação e conflito. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar a respeito. Se essas forças ocultas estão sempre nos moldando, o que de fato muda quando a gente para de ignorá-las e começa ativamente a procurar por elas? Talvez o simples ato de mapear o invisível já seja o primeiro passo, e o mais importante de todos, para navegar a nossa realidade de um jeito mais consciente e, quem sabe, finalmente, mais livre.